Dando continuidade à nossa série de reflexões sobre mediunidade e o uso de drogas, hoje falaremos um pouquinho sobre o paradigma consciencial e o paradigma religioso. Boa parte das religiões possui um código moral muito bem definido, código este que a maioria dos seus adeptos não segue. E parte da explicação do motivo dessa falta de seguimento das leis e das regras religiosas está naquilo que nós falamos na primeira reflexão, a inferioridade da alma humana. Mas parte também se explica pela maneira como as religiões ensinam as pessoas a serem boas, boas entre aspas. Veja, tanto o católico quanto o evangélico partem da mesma estrutura religiosa. Eles desejam alcançar o céu, fogem do inferno e driblam o capeta durante a vida. Quando esses indivíduos vão para as religiões espiritualistas, mantêm a mesma estrutura de pensamento, só dão novos nomes. Antes ele tinha medo do inferno, agora ele tem medo do umbral. Ele desejava ir para o céu, agora ele quer ir para nosso lar, para Aruanda, para as colônias espirituais. Antes ele tinha medo do diabo, agora ele tem medo dos obsessores. Percebe? A estrutura de pensamento continua rigorosamente a mesma. E nesse sentido, dentro das religiões mediúnicas e espiritualistas, o indivíduo aprende que fora da caridade não há salvação. E ele interpreta isso como sendo a caridade me levará até nosso lar. Então eu vou fazer caridade porque isso me garante uma passagem para as regiões superiores. Só que não garante, porque sim, a caridade leva o espírito ao aprimoramento, ao desenvolvimento, mas apenas se ele a praticar de forma consciente. O indivíduo que pratica a caridade focando apenas no seu ganho futuro não está aprendendo aquilo que a caridade poderia lhe ensinar. Eu vejo a caridade como uma caixa de ferramentas. Você abre e ali tem um monte de ferramentas que vai te ajudar a trabalhar as virtudes. Mas isso só pode ser feito se o indivíduo estiver ciente disso. Enquanto ele olhar para a caridade como uma barganha para fazer com que ele fuja do umbral e chegue até uma colônia espiritual, ele vai estar agindo de forma interesseira sem que a caridade o transforme. Ele foca no outro e aí desenvolve essas relações obsessivas que boa parte dos centros espíritas, dos terreiros de Umbanda, das casas espiritualistas, igrejas têm, né? De vamos salvar o mundo. E o indivíduo esquece de olhar para a própria alma, né? Está preocupado em converter as pessoas, mas não está tão preocupado assim em se converter de verdade. Aprender a viver os valores da religião que ele escolheu, né? Então, o paradigma religioso não tem conseguido produzir transformação na sociedade. Há 2000 anos, Jesus ensinou que devíamos amar uns aos outros. Quando você olha para a sociedade, você vê isso? Você vê as pessoas se amando? Bom, com certeza não. Então, talvez nós devíamos repensar a maneira como nós lidamos com o ensino dos valores religiosos, dos valores espirituais, que, na minha opinião, estão profundamente adoecidos em sistemas de culpa, em sistemas de julgamento e em moralismos dos mais diversos tipos. Então, vamos fazer um paralelo com a perspectiva consciencial, utilizando-se de um exemplo absolutamente comum nas famílias brasileiras e que tem a ver com o nosso tema. Vamos supor que você que está me ouvindo seja pai. Você chegou na sua casa e sentiu o cheiro de cigarro. A única pessoa que está na sua residência é seu filho. Mas como você detesta cigarro, você ficou extremamente nervoso e chama seu filho para conversar e diz algo mais ou menos assim: eu cheguei aqui em casa, senti cheiro de cigarro, você está fumando, você está esquisito, seu comportamento está estranho, o que está acontecendo? Eu quero que você me explique isso agora. A partir dessa postura, o seu filho vai ter duas reações típicas. Se ele tiver medo de você, talvez ele admita. Abaixe a cabeça e diga: realmente, pai, eu acendi um cigarro. E aí você grita, você esbraveja, você fala que vai fazer ele comer o cigarro. Enfim, você usa de todas as artimanhas que você conhece de um ponto de vista moralista para tentar amedrontá-lo
ou para deixá-lo ciente de que nas regras da sua casa você não aceita isso. Se for preciso dar uns tapas, você dá. Se for preciso ameaçar, você ameaça. É assim que boa parte das famílias agem. Uma postura moralista que tenta sufocar aquilo que elas não concordam. Beleza. Agora vamos pensar o mesmo exemplo de uma perspectiva consciencial. Você chegou em casa, sentiu o cheiro de cigarro, a única pessoa presente é seu filho, você chama ele para conversar e diz algo mais ou menos assim: Filho, cheguei aqui em casa e senti cheiro de cigarro. Você está fumando, filho? Vem cá, fala com seu pai. Abre seu coração para seu pai. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te instruir. Eu não vou brigar com você, não vou te bater, não vou te ameaçar. Eu quero que você me fale a verdade. Você está fumando? A partir daí, muito provavelmente, esse menino vai se sentir acolhido e vai dizer: Não, pai, realmente, eu acendi um cigarro para experimentar. Sei lá, vi meus colegas fumando, fiquei com vontade. Se ele confessou, dentro de uma perspectiva consciencial, esse pai vai dizer: Senta aqui, filho, vamos conversar uma coisa. Por que você tem interesse no cigarro? O que você queria experimentar? E aí esse pai começa a conversar, mas principalmente passa a ouvir. As famílias falam demais na cabeça dos seus filhos e esquecem da importância de ouvi-los, acolhê-los. E a partir desse diálogo construtivo, esse pai vai ter a oportunidade de refletir junto a este filho sobre os malefícios do cigarro, por exemplo. Aí esse pai vai poder instruir: olha, vem cá, vamos pegar aqui um maço de cigarro, tá vendo? Olha quantas substâncias químicas tem. Tá vendo que tem a foto de uma pessoa adoecida? Então, entendem a diferença? No fim das contas, quer queiramos ou não, quer aceitemos isso ou não, as pessoas vão fazer aquilo que elas querem fazer. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta fingir. Esses pais que são rígidos, moralistas, o que eles conseguem é afastar o filho de si mesmo, fazer com que o menino tenha medo ou raiva do próprio pai e principalmente deixa esse menino entregue àquilo que ele vai conhecer no mundo sem instrução adequada, por conta de um moralismo bobo, de uma postura rígida, não é? Então, seria muito mais interessante que esse pai adotasse uma postura diferente. Eu não estou querendo dizer que esse pai deve passar pano para o filho, ou que esse pai deva acender um cigarro junto com ele, bater papo e dar gargalhada. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que esse pai precisa acolher esse filho, entender suas razões, até porque esse pai também já foi adolescente. E embora hoje ele possa parecer o guardião da moral brasileira, ele também já cometeu muito erro, ele também já fez muita besteira. Então, essa visão moralista que a gente encontra na sociedade, nas religiões, ela precisa cair porque ela não funciona. Ela não produz transformação. Enquanto a perspectiva consciencial, sim, você informa o indivíduo, você mostra pontos positivos e negativos, você ajuda a pessoa a estar consciente sobre os seus atos, de tal forma que ela decida, e ela vai decidir de qualquer jeito, a gente vendo ou não, a gente querendo ou não, a gente gostando ou não, todo ser humano, no fim das contas, vai fazer aquilo que quer, mas que ela tome as decisões de forma consciente, responsável e principalmente arcando com as consequências que virão a partir daquele determinado comportamento. É por isso que esse assunto das drogas ele é sempre um tabu, né? Que as pessoas tratam de forma moralista. Já começam a ouvir essa reflexão, por exemplo, com as orelhas fechadas, né? Não querem saber, já tem uma postura pronta, acabada. E sim, os médiums usam drogas, sejam drogas lícitas ou ilícitas. E se a gente quer aprofundar nesse assunto, é preciso refletir de forma consciencial. Essa maneira moralista de ver e julgar as coisas já era, isso não funciona mais. Apenas uma perspectiva consciencial é que tem poder de fazer o indivíduo refletir sobre a sua vida, seus atos e suas escolhas. E nas próximas reflexões, nós aprofundaremos este assunto. Um abraço e até lá.